Olá a todos e a todas e a todes. É um prazer estar participando dessa edição do Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas, um evento muito importante, né, para a gente discutir as águas, os rios urbanos, as bacias hidrográficas urbanas. Então é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Letícia, eu sou professora na Universidade Federal de São Paulo, no campus Zona Leste, onde a gente tem lá o Instituto das Cidades, fica ali na região de Itaquera. Já deixo o convite aí para todo mundo que quiser conhecer. E eu preparei uma fala aqui, pensando nos desafios do planejamento e da gestão de bacias hidrográficas em territórios urbanizados e periféricos, que vai ao encontro das experiências que eu tenho tido nos últimos anos na pesquisa, no ensino e na extensão, como docente aqui na Zona Leste. Acho que para iniciar, é importante a gente ter, né, bastante clareza do que é uma bacia hidrográfica, né? Então, ela é um limite físico, um limite físico-territorial, físico-geográfico, né? Definido pelos seus interflúvios, que são os seus divisores de água, pelas suas nascentes, pelos seus cursos d'água, né? Que drenam aí até encontrar outros rios e, por último, o mar. Mas, para além disso, é importante que a gente também entenda que a bacia hidrográfica é uma unidade fundamental para o planejamento e para a gestão territorial e ambiental, né? Então, ela é um instrumento que a gente utiliza, né, pode utilizar para desenvolver os estudos, para pensar na implementação, articulação de políticas públicas, né? Ela tem, então, um papel muito importante nesses estudos socioambientais, e é, então, uma unidade de planejamento que se justifica, né, e que tem muito a contribuir para o ordenamento do território. Inclusive, muitas legislações brasileiras, né, vão trazer a bacia hidrográfica como a unidade de análise a ser adotada para diversos estudos ambientais, estudos relacionados à qualidade ambiental, estudos relacionados aos recursos hídricos. Então, ela é muito importante, né, para pensar o ordenamento do território. E também ela é essa unidade físico-territorial que vai permitir com que a gente tenha uma visão bastante integrada, né, bastante sistêmica desse espaço de análise. Também gostaria de chamar a atenção que é muito importante, né, quando a gente assume a bacia hidrográfica como essa unidade de análise do território, né, é importante que a gente entenda que essa análise, né, essa compreensão, ela não pode se dar de forma fragmentada, pensando em partes da bacia, pensando em elementos que são dissociados um dos outros, né? Vou pensar no urbano e no rural, vou investigar a bacia aqui nos aspectos urbanos e depois no rural. Não consigo enxergar o todo, né? Porque a gente tem um território onde esses vários usos que estão ocorrendo na bacia, eles estão interagindo, né? E seus espaços, eles estão sendo produzidos, estão sendo reproduzidos por essas dinâmicas. Então, se eu penso em estudar partes dessa bacia, ela de uma forma fragmentada, eu nunca vou conseguir ver o todo, compreender o todo dessa bacia hidrográfica, o que é muito importante. Então, às vezes, eu tenho analiso uma bacia hidrográfica que ela tem ali uma boa qualidade ambiental, só tem uma partezinha ali dela que tá ruim e a gente segue, né? Não, a gente precisa olhar para essa bacia como um todo, até porque, por menor que seja a porção, né, de algum problema, algum impacto que pode estar ocorrendo, isso muito provavelmente vai ter desdobramento com outras dinâmicas que acontecem na bacia hidrográfica, tá? Então, é muito importante a gente olhar toda a bacia hidrográfica, todo o seu espaço, e não somente
algumas partes ou áreas de interesse, áreas que nos interessam por algum tema específico que a gente queira abordar. Se a gente está estudando a bacia hidrográfica, se ela é nossa unidade de análise, a gente precisa olhar para ela como um todo, né, integrado, para compreender, então, como se dá essa produção e reprodução dos espaços. Então, é preciso que a gente entenda essa bacia hidrográfica como uma unidade complexa, porque ela é, né, tem muita coisa acontecendo nesse espaço, de muita complexidade, e também ela é uma área em que a gente consegue medir a dinâmica e a interação entre os elementos, o que a torna ainda mais importante, né, e muito utilizada em vários estudos, porque ela permite com que a gente extraia essas métricas. E é um espaço onde está tudo conectado pelos seus fluxos, né? Partindo, então, de uma visão sistêmica. Então, é importante, né, de novo, que a gente tenha essa compreensão de forma completa da bacia hidrográfica. E aí, já focando um pouco no território que eu trouxe aqui para o debate, que são as bacias hidrográficas dos territórios periféricos, é importante que a gente também compreenda os desafios que existem, né, de planejamento e de gestão nessas áreas de periferia, né? Porque a periferia, a existência dessas periferias está muito associada, né, muito relacionada com os processos de segregação espacial que acontecem no espaço, né? E aqui para a gente, no espaço, né, na produção, durante a produção do espaço urbano. E a gente tem defendido e tem visto cada vez mais nos estudos que essas bacias hidrográficas, elas são de fato o espaço onde se materializam as contradições que envolvem o desenvolvimento urbano, que envolvem questões socioeconômicas e questões socioambientais, tá? Então, olhar também para esses territórios com esse olhar é muito importante para a gente entender os desafios que estão postos e pensar principalmente em como a gente vai lidar com esses desafios, né? Essa é uma imagem que eu extraí do levantamento LiDAR, que a Prefeitura de São Paulo fez. Está disponível no portal GeoSampa. Esse é um modelo digital de superfície com a imagem sobreposta. E é justamente, né, depois de uma das bacias que a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe. Então, é uma parte aí da bacia hidrográfica do Córrego do Jacu. E aí ele está passando bem no meio aqui, onde, né, tem essa vegetação, que embora tenha, né, essa vegetação importante, que destaque aí aos nossos olhos, é uma vegetação formada predominantemente por eucalipto, tá? E um córrego na maior parte do seu trecho canalizado. Mas é importante que antes da gente avançar para pensar esses desafios, essas problemáticas que aparecem nesses territórios, que a gente entenda, então, o que é essa periferia, né? Que periferia é essa que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu estou querendo que a gente reflita juntos, né? E juntas. A gente, e aí muito atrelado a uma perspectiva que o professor Tiaraju nos traz, é pensar o conceito de periferia a partir de duas abordagens, que é a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, que é o que a gente vai especificar um pouco mais aqui. Mas essa abordagem qualitativa, ela se refere às experiências que a população desses territórios tem e vivem, né, cotidianamente, que inclusive está muito marcada pela pobreza, pela violência. Mas esses não são fenômenos, né, unicamente definidores dessa periferia. Até porque essa população reconhece a existência desses fenômenos, mas também as contradições que existem, né, e as superações que precisam existir
para a mudança desses territórios. É também um território muito marcado por uma opressão baseada no gênero, na raça, na classe, né, na divisão de classe, mas também marcado por uma opressão territorial, que é resultante, sobretudo, da produção e da distribuição desigual da riqueza no espaço, tá? Já olhar para esse conceito a partir de uma abordagem mais quantitativa, que é baseada, né, na definição de limites geográficos, com a utilização de dados socioeconômicos, então uma abordagem mais territorial, né, um conceito mais territorial dessa periferia, surgiu a partir da necessidade de delimitar mesmo esses territórios, né? E aí, já especificamente aqui para o município de São Paulo, a partir da lei de incentivo à cultura nas periferias, né? Então, para essas periferias acessarem, a gente teria que colocar, né, nessa legislação quais seriam essas periferias, então quais seriam esses espaços. E aí, né, durante muitos debates, principalmente conduzidos pelo movimento de cultura das periferias, em que o próprio professor Tiaraju participou também, se chegou, então, a uma definição, né, para essas áreas, para o território de São Paulo, no município de São Paulo. Então, essa periferia, ela é composta pelos distritos, então é a unidade de agregação dos dados, né, onde mais de 20% dos domicílios tinham renda per capita de até meio salário mínimo. E aí esse é um mapa, né, que está em uma das publicações, né, esse aqui no próprio livro do professor Tiraju, dos sujeitos e sujeitas periféricos, e a gente vê, né, que essa porção vermelha, nessa área 3, que é essa periferia, ela tem esse formato concêntrico, né, radial, e essa área, né, as áreas mais centrais, o centro expandido, são áreas, né, com renda maiores. Tá? Aqui, só para a gente pensar um pouco dessa caracterização, um voo mesmo, né, pelo município de São Paulo, trouxe 3 dados aí para a gente pensar e observar como que eles estão espacializados e como que isso, inclusive, vai ter, né, um rebatimento nessas periferias e a própria formação dessas periferias. O primeiro aqui é o mapa de densidade demográfica, então a gente percebe setores, né, censitários bastante adensados nas áreas periféricas, né, e também setores aqui no próprio centro, né, no centro histórico, no entorno do centro histórico de São Paulo, também bastante adensados. Esse é um outro mapa, o mapa de concentração da população negra. Os dados de todos esses 3 mapas são do censo de 2022, mostrando a concentração da população negra, sobretudo, né, principalmente nessa periferia, né? Então, tanto na zona leste, quanto na zona norte, na zona sul e aqui na zona oeste, né, sudoeste, tá? Então, a gente percebe que a população negra está, de fato, concentrada nessas áreas mais empobrecidas da cidade, né? Em contrapartida, aqui, centro expandido, com um predomínio, né, uma concentração de população branca. Esse outro mapa é o valor do rendimento nominal mensal no município. Então, oposto, né, ao mapa da concentração da população negra, até mesmo de algumas áreas que mostram essa densidade demográfica, né, a gente percebe que os maiores rendimentos, né, das pessoas não estão nas periferias, né, não estão nessas áreas, essas pessoas não estão nas periferias, estão no centro expandido do município de São Paulo, que é justamente a área de Pinheiros, dos Jardins, nas proximidades da Paulista, né, da Avenida Paulista, Vila Madalena, a região da Faria Lima, da Berrini, onde então se concentra, né, a riqueza do município e também se concentra um emprego.
Então, muitas pessoas que vivem nessas áreas de periferia, por não ter emprego suficiente, já que são áreas bastante adensadas, acabam também tendo que se deslocar durante grandes distâncias e tempo, né? Nesse município até chegar nos seus pontos de trabalho, que estão bastante concentrados nesse centro expandido do município. Então, é importante a gente pensar, né, algumas características desse território periférico, né? Primeiro, entender que foi um território planejado, são territórios planejados, né? Houveram políticas públicas que levaram as pessoas a morarem distante do centro, nesse caso, e em áreas, então, desprovidas de infraestrutura, áreas mais vulnerabilizadas, né? Houve momentos na história de retirada de população de área central para enviar para a Zona Leste, né? Com fomento da política de habitação, enfim. Mas áreas, né, que tem déficit na infraestrutura de saneamento, por exemplo, que aí trouxe aqui questões para a gente pensar, principalmente vinculadas, né, à questão das bacias hidrográficas. Então, esse déficit na infraestrutura de saneamento básico, poluição dos rios e córregos, escassez de espaços verdes, áreas de lazer bastante insuficientes, transporte e mobilidade bastante precários e falta de equipamentos de saúde, de cultura, de assistência social, enfim, várias, ou inexistência, né, de equipamentos ou falta desses equipamentos. E aí, outro elemento também que a gente precisa pensar e que vai permear toda essa discussão, né, é que justamente a população que vive nesses bairros populares e nas periferias é a população que vai sofrer de maneira mais acentuada, mais intensa, os riscos ambientais a que elas estão expostas, né? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas dessas paisagens dessas bacias hidrográficas, e aí, sobretudo, né, de bacias hidrográficas, córregos, que estão localizados na zona leste de São Paulo, que é onde eu tenho concentrado o desenvolvimento das minhas pesquisas, que a gente foi observando a partir dos levantamentos de dados, dos trabalhos de campo. Então, a gente tem feito bastante trabalho de campo no território também, e a gente tem encontrado um pouco dessa realidade, né, nas diferentes bacias hidrográficas. Então, um acúmulo de, né, disposição inadequada de resíduos sólidos, o acúmulo, então, desse lixo, né, nas margens, o próprio córrego, né, dentro do córrego, cursos d'água, córregos sem proteção de áreas de preservação permanente, né, com o processo erosivo acelerado, levando a processos de assoreamento, por exemplo. Essa é uma foto que mostra o córrego do Jacu, uma bacia que a gente estuda bastante, é um dos afluentes do rio Tietê, da margem direita, da margem esquerda, desculpa. E aqui é o córrego, né, com uma canalização aberta, que é aquela vegetação que a gente vê, como eu mostrei na imagem anterior, formada por eucalipto, né? Aqui é uma estação de trem, a Dom Bosco. E aí eu costumo dizer, né, quando a gente encontra um rio nessa situação, é porque o que aconteceu ali é reflexo de como a gente está ocupando e de como a gente está cuidando da bacia hidrográfica, entendendo ela como um todo, não só como os cursos d'água. Até porque, né, pela lei da gravidade, tudo vai ser deslocado para os rios, para os fundos de vale. Então, os resíduos sólidos, os resíduos líquidos, né, serão direcionados, serão, né, encaminhados pelo seu fluxo para essas áreas. Então, independente se está muito próximo de um rio ou não. Um outro projeto que a gente tem desenvolvido nesses territórios é o monitoramento da qualidade de água, e aí a partir de um projeto de extensão, em parceria com o projeto Observando os Rios, da SOS Mata Atlântica. Hoje a gente monitora 4 pontos
2 na Zona Leste, que é no Rio Jacu, e um no córrego Ribeirão Jacupeval, um outro córrego, o córrego Mazei, na Zona Norte do município, e um no próprio Rio Tietê, que fica na Ponte das Bandeiras, para quem conhece, muito próximo ao terminal rodoviário do Tietê. E aí a gente tem encontrado uma situação assim muito crítica, né? Uma situação muito preocupante. Então, os indicadores físicos, os indicadores de percepção, os indicadores químicos que a gente utiliza, biológicos, têm revelado uma situação muito ruim dos cursos d'água, né? Da qualidade dessa água. E no Jacu não é diferente, né? No córrego do Jacu. Então, com evidências, né, muito comprovadas pelos reagentes de presença de esgoto, né, de poluição, então, e contaminação dessas áreas. Muito em função do despejo de esgoto, tá? Nesse mesmo projeto, a gente também monitora o córrego Jacupeval em parceria com uma escola que fica na proximidade do curso d'água, fica do lado, na verdade. Os estudantes moram ali no entorno. E também a gente está diante de um cenário de muita tensão, né? Pela qualidade que a gente tem monitorado e analisado nessas águas do Jacupeval. Tem sido aí de ruim a péssimo, né? E é importante esses projetos, né, principalmente envolvendo os estudantes, que são pessoas que moram ali, né, no entorno, para pensar a médio e longo prazo uma mudança desse cenário, obviamente, né, que muito articulado com outras políticas públicas, com o poder público, para mudar esse cenário. Mas aqui a gente vê a mesma realidade, né? Disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, de construção civil, moradias que direcionam, né, o esgoto, a água pluvial direto para o rio, processo erosivo bastante intenso de margens, né? Falta de proteção nas APPs, porque praticamente o muro das casas chegam muito próximos, né, do próprio córrego. Esse córrego, aqui a gente está muito próximo da Foz, com o Jacu, e aí do médio curso ele teve uma infraestrutura de canalização também, mas essa é uma área que tem nos preocupado bastante. Aqui é a bacia, é uma área na bacia do Rio Verde, uma área do alto curso da bacia, e a gente vê um cenário diferente, né? E aí o que chama atenção é que essas áreas com nascente protegida, né, o curso d'água com APP, com a vegetação, áreas permeáveis, né, facilitando então a infiltração das águas, é uma área que está dentro de uma unidade de conservação, que é o Parque do Carmo, né? E muito provavelmente essas áreas só existem ainda, né? Só existam ainda porque estão dentro de uma unidade de conservação. Talvez a tendência fosse que elas se transformassem, né, em áreas muito parecidas com o que a gente viu ainda há pouco. Então, a importância, né, da gente sempre defender muito esses instrumentos de proteção, como é o caso de unidade de conservação, seja de proteção integral, seja de uso sustentável, né? Aqui na unidade de conservação do Parque do Carmo, a gente tem uma área de preservação ambiental, uma APA, e a gente também tem um parque natural, né, que aí é uma área de proteção integral. Aqui na mesma bacia, só que não lá no alto curso, né, mas médio e baixo curso, que é o Rio Verde, né, também um afluente do Jacu, que tem aquele mesmo cenário, disposição inadequada de resíduos, né, margens desprotegidas, processo erosivo, despejo de esgoto diretamente, né, das moradias que não estão conectadas à rede. Essa área, né, ela tem tido projetos, né, implementação de projetos de intervenção de canalização aberta, né,
privilegiando aí muito mais essas soluções cinzas, né, do que talvez uma solução baseada na natureza, mas é o que a gente tem visto de cenário nesses lugares. Aqui uma outra bacia, a bacia do córrego Cangueiras, é um afluente do Aricanduva. O rio Aricanduva é um afluente também da margem esquerda do Tietê. E, de novo, mesmo cenário, né? Resíduo de construção civil, despejo direto de esgoto das casas, exposição inadequada de resíduos sólidos. Aqui, inclusive, eles estavam passando por um processo de intervenção também no curso d'água, com a instalação de um coletor-tronco. E aí, a montante dessa área, eles fizeram um aterramento do curso d'água, que já tinha pouca água, eles fizeram um aterramento com cascalho, né? Praticamente aí matando o rio nessa área. Né? Também fizeram, né, a intervenção da construção de, associado à canalização de um parque linear. No entanto, mesmo o projeto do parque não contempla infraestrutura de lazer, arborização, né, recomposição de vegetação. Então, há também essa preocupação de como essas intervenções elas estão sendo realizadas nesses territórios. Aqui um estudo também que a gente fez, né, e ainda está desenvolvendo, que é pensar as mudanças espaço-temporais das áreas impermeabilizadas nessas bacias hidrográficas. Né? Aqui é a bacia hidrográfica do Córrego do Jacu. A gente utilizou duas imagens, né, para analisar uma década, então uma imagem de 2015 e uma imagem de 2025. A gente aplicou dois índices, né? Um índice de vegetação normalizado, né, que é o NDVI, para pensar como estão essas áreas, né, com vegetação. E aí, de uma década para outra, a gente não consegue perceber tanta diferença, até porque já é uma área muito urbanizada, né, desde a década de 80, de 70, de 90, enfim. Mas a gente percebe, principalmente aqui, nas áreas de cabeceira, que é onde a gente tem ainda um pouco mais de área verde, né, presente, um processo de piora dessa condição, né, que nos deixa bastante preocupado. Quando a gente analisa um índice de área construída, a gente também não percebe, né, mudanças tão evidentes, mas na mesma área no alto curso, né, um aumento dessas áreas impermeáveis, né, que nos leva então a crer, e isso que a gente vai se dedicar mais, muito provavelmente essas áreas de vegetação que estão sendo retiradas, elas estão dando lugar, né, a empreendimentos ligados à indústria, à logística, né, e empreendimentos imobiliários, que têm, né, crescido bastante aqui na bacia hidrográfica do Córrego do Jacu. E aí, então, a gente percebe que temos diversos desafios, né? Os desafios são muitos nesses territórios periféricos. A gente não vai conseguir soluções simples para tratar de problemas tão complexos, né? Não são soluções triviais. E além de entender esses desafios como desafios ambientais, a gente também tem compreendido eles como desafios multidimensionais. Né? Por quê? Não envolve só questões ambientais, mas envolve também questões sociais, econômicas e políticas, né, nesses desafios. Que muitos deles, né, são produzidos por a gente ter esse padrão de uma urbanização desordenada e de uma vulnerabilidade socioeconômica e ambiental que está instalada ali, né? E que é resultado dessa urbanização desordenada, né? Que, de novo, muitas vezes ela é sim planejada pelos agentes que conduzem, né, essas mudanças no espaço urbano. E aí, para a gente, né, elencar aqui alguns desafios que a gente tem nesses territórios, nessas bacias hidrográficas de territórios periféricos, então, a supressão de áreas de drenagem natural, com agravamento das enchentes,
ocupações em várzeas, fundos de vale, nas margens dos córregos, então, né? A falta de um planejamento integrado que olha essa expansão urbana, o desenvolvimento dessa cidade, mas também a proteção ambiental, uma cobertura desigual de esgotamento sanitário, uma gestão ineficiente de resíduos sólidos, a desvalorização das áreas verdes, né, como parte da infraestrutura urbana. Então, é preciso pensar, né, isso de forma integrada. A precariedade ambiental, a precariedade habitacional, desculpa, que tem produzido, né, pode produzir maior impacto de enchentes, deslizamentos dessa população que vive em áreas de risco, né, por estar numa situação precária de habitação. A gente tem também, nesse momento de mudanças climáticas, eventos extremos cada vez mais frequentes, né, com chuvas mais intensas, né, longos períodos de estiagem, o que provoca uma maior pressão sobre a infraestrutura que já é insuficiente e também o aumento do risco sanitário e de doenças relacionadas à água, né? Então, é importante, é necessário, né, a implementação de processos efetivos de planejamento e gestão nas bacias hidrográficas, que visem a garantia de uma justiça espacial, de uma justiça ambiental, e especialmente aqui para o nosso caso, de uma justiça hídrica, né? De permanência de água em quantidade suficiente, uma boa qualidade. E aí, como que a gente, então, pode alcançar essas justiças? Né? Como que a gente busca isso? Acho que um ponto muito importante é essa escuta atenta e cuidadosa da comunidade, né, nesse processo de planejamento e gestão, de pensar esses processos nesses territórios que partam da periferia, e não que venham com soluções, né, que foram implementadas em outras localidades da cidade, que não necessariamente serão ou deveriam ser as mesmas a serem implementadas. Então, a gente precisa olhar a periferia, mas a partir da periferia, né, e não como algo que está separado, né, da cidade. Pensar em corredores verdes, né, e azuis, na conexão entre os rios, o incentivo a soluções baseadas na natureza, então menos soluções cinzas e mais soluções verdes e azuis, a expansão dos próprios parques lineares, a requalificação e revitalização dos córregos, mas também prevendo uma restauração ecológica que é importante, ampliação de áreas permeáveis para reduzir, então, esses impactos das enchentes, né, promovendo com que a água não se mantenha por tanto tempo na superfície, né, mas que ela seja infiltrada. Ampliação das infraestruturas de saneamento básico, isso é algo vital, isso é algo importantíssimo, no momento em que a gente está passando pela privatização do saneamento básico na cidade, né, e também as políticas públicas intersetoriais. Então, a gente precisa de políticas públicas integradas, que olhem os recursos hídricos, olhem as drenagens, mas também olhem a habitação, que também resolvam as questões de saneamento, né? A gente não vai conseguir pensando, né, superar esses desafios pensando em soluções desconectadas, soluções separadas, tá? É isso, agradeço novamente a oportunidade de participar, deixo aqui meu e-mail, entre em contato, né? A gente pode estender a conversa, também receber contribuições de vocês. Foi um prazer participar aqui do evento. Um abraço a todos e a todas.